O Rio Cricket foi fundador da Liga Metropolitana de Futebol do Rio de Janeiro e participou do primeiro campeonato carioca em 1906, ao lado de Atlético, Bangu, Botafogo, Fluminense e Paysandu. E é até muito curioso porque a liga era uma liga para futebol e o Paysandu e o Rio Cricket, que foram clubes que inauguraram, digamos assim, o futebol no estado, eles quase que não puderam se filiar porque eles não eram clubes de futebol. Então eles tiveram que... Houve um grande trabalho de convencimento. Os sócios que eram do Rio Cricket, que eram ligados ao cricket, também não queriam muito entrar na história do futebol, porque não era essa. Enfim, houve todo um trabalho de convencimento do Fluminense. Então, o Oscar Cox, na época, fez uma força, o Fluminense que já existia, de tentar conseguir a adesão desses dois clubes, que entram no final das contas. Eles entram no primeiro jogo, mas eles são clubes que entraram depois para poder resolver, digamos assim, politicamente e administrativamente a questão do futebol dentro de um clube de cricket. Mas eles entram na primeira leva da federação. E eles se desinteressam do esporte, do futebol, quando a coisa começa... Tem dois fatores, eu acho. Tem o fator guerra, que eu acho que foi um fator que esvaziou muito o time ou os jogadores dos dois clubes. Mas tem principalmente, eu acho, a coisa do futebol deixar de ser lúdico, de você ter que receber um dinheiro para jogar. Eles queriam jogar por mera diversão. Nesse momento nós estamos encerrando a lista aqui pelo celular 7h31. Então, a partir desse momento aqui, quem chegar não tem mais o direito de jogar. Isso aqui é um racha que tem já cerca de 22 anos. Começou de uma brincadeira de um sócio nosso, era um japonês com o filho dele, que ficavam brincando aqui na beira do campo, ao lado do campo aqui, com baliza feita de chinelo, enfim. E para formar esse grupo começaram jogando com crianças, com mulheres, com pessoas que não tinham, na verdade, vez nos outros times de competição do clube. E hoje em dia nós temos um grupo de cerca de 50 pessoas, mais ou menos. E dessas 50, sempre comparecem no mínimo 26 pessoas a cada domingo aqui para jogar futebol. Nós temos hoje consciência de que esse amor à camisa que o futebol nasce, ele desapareceu totalmente. E o que nos chama a atenção é que aqui no Rio Cricket, esse futebol amador, vamos assim colocar de forma, numa linguagem mais brasileira, genuinamente brasileira, essas peladas, esses rachas, esses jogos completamente lúdicos e amadores no Rio Cricket permanecem até hoje. Com o mesmo vigor. Tem primeiro time, segundo, tem veteranos, tem o racha. Quando o São Paulo Atlético Clube é fundado, isso é bem anterior, o Charles Miller vai para São Paulo com a bola de futebol pela primeira vez, já bem anterior à vida, digamos assim, útil do Rio Cricket. Ou seja, os ingleses, a bola e o Brasil já funcionou em São Paulo antes dos ingleses, a bola e o Rio, e antes dos ingleses, a bola e Niterói. São três etapas distintas, mas que, no fundo, todas estão interligadas. O Paysandu e o Rio Cricket eram de tal forma ligados que eles saíram daqui e foram jogar em São Paulo, o primeiro, digamos, Rio-São Paulo. Foi o Oscar Cox, né, que fundou o Fluminense, filho do Jorge Cox, nosso fundador. Ele leva um time de carioca para jogar contra o São Paulo de Charles Miller, que era do SPAC. Daí, isso em 1901, se eu não me engano. Daí, em 1923, a gente tem essa taça aqui. A menorzinha, né? Não, a maior. Com a corda, né? Em 1923, essa taça aqui foi instituída e desde então ela tem sido documentada aqui. O vencedor tem o nome gravado.